nome do Senhor Jesus, amém? Fechar os nossos olhos. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos dizer que tudo pertence a Ti. A nossa vida, o nosso coração, tudo que é em nós, cada dom, cada talento, Senhor, e a motivação é entregar tudo aos Teus pés. Porque nós queremos dizer aqui nesta noite que não existe outro digno além de Ti. Não existe outro Senhor, outro Deus que seja digno de receber toda a honra, toda a glória, o louvor que sai dos nossos lábios, aquilo que sai do nosso coração. E aqui em unidade de fé nós queremos proclamar o Teu reino, a Tua glória sobre nós, sobre esta casa, sobre as nossas vidas, sobre esta cidade, Senhor, sobre a nossa nação. Senhor, que através das nossas vozes aqui o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja entronizado, Senhor, e que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, no nosso coração, aqui nesta noite, assim como ela é feita nos céus. Nós queremos dizer que o Espírito Santo de Deus é bem-vindo aqui neste lugar. Senhor Jesus, toma o Teu lugar aqui nesta noite, seja exaltado, louvado e glorificado. A Ti nós entregamos, exaltamos o Teu nome, Deus. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que Tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que Tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo,
os dias da nossa vida. Você pode dizer obrigada, Jesus. Obrigado. Obrigada pela vitória. Obrigada pela tua graça sobre as nossas vidas, Jesus. Aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim e num deserto me encontrar e ser cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar e ser cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu danço. Então eu direi, Abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença.
convicção, amém? O povo no deserto, eles eram conduzidos assim. Durante o dia era uma nuvem, não era? A nuvem se movia, o povo se movia. Durante a noite uma coluna de fogo que os guiava. E na nossa vida, hoje em dia, no tempo dessa graça maravilhosa que alcançou os nossos corações, é o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado: o Espírito Santo de Deus te conduz. Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nos tempos mais difíceis, nos momentos mais complicados da nossa vida, nós podemos levantar as nossas mãos para o alto, nós podemos olhar para o céu e contemplar a fidelidade do nosso Deus. E nós podemos cantar Hosana. Sabe que a palavra Hosana significa um pedido de ajuda. Salva-nos, por favor. E o Filho de Deus, aquele que se deu em carne, que se deu em vida aqui na face da terra, veio para trazer salvação às nossas vidas. Amém? Com as suas próprias palavras você pode dizer: agradecer ao Senhor Jesus por essa graça tão maravilhosa. Oh, Jesus, Jesus, Filho de Deus. Precisamos de ti, Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder.
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana. Pela nossa família. Hosana nas alturas. Pela nossa nação. Precisamos por aquelas pessoas que estão distantes de Ti, Senhor. Por aquelas pessoas que nós tanto amamos. Nós clamamos aqui nesta noite por salvação. Oh, Senhor, pelos nossos amigos, para aqueles parentes mais afastados que ainda não ouviram falar de Ti, ou aqueles mesmos que já ouviram, mas que endureceram o seu coração. Nós clamamos por eles aqui nesta noite também, Jesus. Clamamos por Ti porque nós precisamos de Ti. Você pode dizer isso ao Senhor: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua habitação, Senhor. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua proteção, da Tua vida sobre mim. Aqui nesta noite, Jesus. Senhor.
confio. Eu confio em ti. Eu confio. Se eu confio em ti, eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. E eu confio em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio. E eu confio em ti. Eu confio. Escudo e proteção acima da razão, e em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Sim, eu confio. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. E esta é a nossa esperança, Senhor. Nossa confiança em ti, além das tribulações, das tentações e das tempestades. Tu és o nosso escudo e proteção, Senhor. Porque tu és o meu tudo, nosso amigo, nosso conselheiro, o príncipe da paz, ó Deus. Tu és o nosso amor e em ti nós confiamos, ó Deus, porque tu és o meu tudo, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, o meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem a tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, o meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, o meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu
prosto aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo, és meu tudo. És meu Senhor, és meu amigo. Sem ti, sem tua presença eu morro. Sem a tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo é teu, Senhor. A minha vida, a minha casa, minha família, todo o meu ser. Sim, todo o meu ser. Oh, oh, tudo é teu. Oh, oh, tudo é teu. Oh, oh, tudo é teu. Oh, tudo é teu. Como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Oh, como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que eu sou é totalmente teu. Tudo que eu tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. E esta é a nossa oração nesta manhã, Deus, nesta tarde ou nesta noite. Sempre que a profetizarmos e declararmos com a nossa boca, esta é a nossa oração, Deus. Do fundo do nosso coração, nós te adoramos, te amamos, bendizemos o teu santo nome. Tu nos ensines cada dia mais e mais a andar no teu caminho, ó Deus. E que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja encontrada em nós, por trabalharmos cada dia mais e mais no teu querer. Nós te amamos, te aplaudimos e bendizemos o teu santo nome, porque só tu és Deus. Aleluia. Como eu te amo,
minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Mais uma noite estamos a adorar ao Senhor. Às vezes é bom a gente entrar assim aos pés do Senhor e depois não dá vontade de parar. O tempo corre cada dia mais rápido. E eu nesta noite convidamos o nosso querido apóstolo, porque se há uma pessoa que tem um espírito jovem e me dá aulas quase todos os dias do que é a juventude de espírito, é o nosso querido apóstolo. Eu peço uma salva de palmas a Jesus por ele. Boa noite, irmãos. Podemos sentar. Vamos conversar um pouco. E eu falo que é muito mais difícil para mim pregar para jovem do que pregar para velho. Não sei por quê, mas não é fácil não. Ser jovem nesses dias é uma tarefa muito difícil. Por isso que eu vejo que existe um peso espiritual muito maior sobre a vida dos jovens na igreja, nas crianças. E cada dia vai ficando mais difícil para a gente servir ao Senhor. E eu queria, porque o mundo está nos apertando demais, não é? Eu tenho pedido ao Senhor uma palavra para a gente conversar nessa noite. E Deus tem falado algumas coisas ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês. Pega a sua Bíblia, por favor. Um dos textos que o Senhor colocou no meu coração nessa noite está no livro de Coríntios. Mas eu estou me lembrando aqui de um outro texto, eu já vou para Coríntios, mas abra primeiro em 2 Tessalonicenses, por favor, vamos até lá. É lá no final, 2 Tessalonicenses. Algo que a gente tem visto muito isso aqui na Europa, principalmente na Europa. No Brasil a gente ainda não consegue ver isso. Na África ainda não. Mas na Europa e nos Estados Unidos a gente já consegue enxergar isso muito claro. E eu queria compartilhar isso com vocês como jovens. Que vocês não caiam nessa armadilha. Esses dias nós temos conversado com algumas pessoas e é uma realidade tão grande esse texto que nós vamos ler aqui. Existe uma seita chamada Nova Era, a New Age, que está preparando a cabeça das crianças, dos adolescentes e de muitos jovens para a chegada do anticristo. E nós sabemos que tem algumas pessoas que dizem até que o anticristo já nasceu. Ele deve já estar vivendo no meio das pessoas. E que ele só aguarda o dia da manifestação dele. Porque como ele é o anti, ele é imitador. Se ele é o anticristo, a Bíblia diz que Cristo ficou 30 anos aqui na terra para depois manifestar o seu ministério. Então, provavelmente, ele vai fazer a mesma coisa. E alguns dizem que ele já nasceu e que ele está se preparando para o tempo da manifestação dele. Se você ver aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, existe um texto aqui que
me chama muita atenção. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. A Nova Era diz que Jesus não volta mais. É isso que ela fala nos livros. A Nova Era diz que Deus é amor e que Deus não vai mais voltar aqui e que Ele deixou para que nós pudéssemos despertar o Deus que está dentro de nós. E que essa questão de vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e que existe um grupo de pessoas que vão ser retiradas do planeta Terra e que vão encontrar com Deus nos ares, ou seja, um fenômeno chamado arrebatamento, a Nova Era diz que não existe isso. Muito bem. Se você olhar o versículo 1 e o versículo 2, a Bíblia diz que existe. E a Bíblia diz que muitos iriam aparecer e dizer isso, exatamente o que nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Então você veja que o versículo 1 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ou seja, nós não vamos ficar aqui na terra, nós vamos nos reunir com o Senhor, nós vamos subir. Muito bem. Aí ele chama a nossa atenção para o versículo 2. Não tire da vossa mente com facilidade, nem vos perturbe, quer por espírito, porque existe um espírito que está trabalhando no planeta Terra, que está tirando a paz das pessoas. Esse espírito, a Bíblia chama do espírito do anticristo. E esse espírito, ele vai contra tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. E o texto diz assim: não deixe que esse espírito, ou palavras, ou cartas, como se procedesse de nós. Não. Aí no versículo 3 ele diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. O que é que não vai acontecer? O encontro da igreja com Jesus nos ares, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se você olhar o versículo 3, você vai chegar à seguinte conclusão: então, antes que seja revelado o homem da iniquidade, quem é o homem da iniquidade? O anticristo. Antes que ele se revele, a Bíblia diz que primeiro virá a apostasia. A apostasia é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Nós temos trabalhado muito isso na escola, na vida da igreja, e eu queria trabalhar um pouquinho isso com vocês jovens hoje, porque esse é o maior problema que nós enfrentamos hoje nas escolas, na universidade, nos cursos de mestrado, nos doutorados, nos trabalhos, nas empresas. Existe uma onda de ateísmo muito grande. As pessoas hoje não acreditam mais em Deus. As pessoas hoje estão totalmente descontentes com Deus. Por causa do quê? Principalmente aqui na Europa, a gente percebe isso, e nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. Porque a quantidade de religiosidade que enfiaram na vida das pessoas nos últimos anos foi muito grande. E a religião não pode resolver o problema de ninguém. Então, o que acontece? As pessoas estão totalmente desacreditadas. E as escolas estão passando isso para as crianças, as universidades passando para os jovens. E nós estamos vendo uma massa de pessoas hoje que não creem mais em nada. Eu tenho conversado com pessoas esses dias, tenho ouvido isso.
E muitas pessoas que eram da igreja, que amavam a Deus, que serviam a Deus, hoje falam que Deus não existe mais. O que é isso? Apostasia. E eu me pergunto, como nós podemos combater isso? Como é que a igreja vai combater isso? Como é que vocês, jovens, vão poder viver no meio dessa confusão toda e não ser sucumbido junto com essa massa de pessoas? Porque as pessoas vão levando umas às outras. E muito pelo contrário, se nós somos a igreja do Senhor, nós é que temos que ser usados por Deus para tirar essas pessoas do buraco que elas entraram. E a apostasia leva para o buraco, dificilmente vai voltar atrás. Muito bem. Você quer ver uma coisa triste de ver? Volta um pouquinho, não, vai um pouquinho para frente, no livro de Hebreus. No capítulo 6, tem um texto, eu digo que é um dos textos mais difíceis da Bíblia de você entender. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Olha o que diz a sua Bíblia. Eu não sei como é que está em português de Portugal, eu vou ler a minha aqui, mas não deve estar muito diferente da sua. O escritor aos Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, olha o que a Bíblia está falando, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e abandonaram. Algumas versões está caíram. Eu não sei como é que está na sua de Portugal. Caíram? Recaíram. Nada dessas palavras é a melhor palavra no original. Aí, essa palavra, no versículo 6, assim, e apostataram. Essa que é a palavra certa desse versículo. E apostataram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a desonra. É difícil esse texto. Eu falo que é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas pensam, e nós fomos ensinados assim, que nós aceitamos Jesus, andamos com Jesus, e se nós formos embora, um dia nós podemos nos arrepender e voltar para a casa do Senhor, e o Senhor nos aceitar de volta. Ok, isso pode acontecer com muitos de nós. Comigo aconteceu assim. Muito bem, mas a Bíblia diz que quando você fala de apostasia, não tem volta. Apostasia não tem volta. Quando uma pessoa decide apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé, negar a sua fé em Cristo Jesus, dizer que não aceita mais que andar com Cristo, que não quer mais viver com Cristo, que essa história de ser cristão, ele nunca mais vai voltar. E isso é apostatar da fé. E a Bíblia diz que quando uma pessoa dessa faz isso, é impossível voltar a ter relacionamento com Deus, porque se voltar, vai estar crucificando Cristo pela segunda vez. E Cristo só foi crucificado uma única vez. Eu estou lembrando de uma passagem aqui. Você lembra de que Moisés não entrou na terra prometida? Um homem de Deus, um homem que foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Nós estávamos estudando isso hoje. E ele mesmo não entrou na terra prometida. Aí você vai perguntar assim, por que que Moisés não entrou na terra prometida?
porque ele cometeu um erro muito sério. Qual foi o erro que ele fez? Ele bateu na rocha 2 vezes. E era para ele ter batido uma única só vez. E quando ele bateu na rocha, saiu água. E água no deserto, nós sabemos que é vida. Sem água você não vive. E quando ele fere a rocha simboliza Cristo. Nós cantamos aqui: Tu és o Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Rocha na Bíblia significa Cristo. Quando Moisés fere a rocha, ali é um sinal de que ele está ferindo o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo só foi ferido uma vez. Quando ele fere pela segunda vez, ele perde o direito de entrar na terra prometida. Porque não se fere Cristo 2 vezes. Nós só ferimos Cristo uma única vez. Agora eu quero que você olhe para o versículo 6 de novo. E apostataram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. A obra que Cristo fez foi muito preciosa. Nós temos que saber trabalhar aquilo que Deus nos deu. Queria chamar a sua atenção para o versículo 4, diz assim: aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Eu quero que você saiba uma coisa nessa noite. Você e eu somos participantes do Espírito Santo. Não importa a situação que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, o momento que você está vivendo, você é participante do Espírito Santo. Desde o dia que você decidiu aceitar Jesus, o Espírito Santo veio habitar e morar em você. Agora, leia esse texto comigo. Você quer ver? Agora volta um pouquinho no livro de Efésios. O que é ser participante do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito. E lá no livro de Efésios, no capítulo 5, diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, para que nós não caiamos em divisão, para que nós não caiamos em destruição. Nós precisamos aprender uma coisa que a Bíblia fala. Nós precisamos nos encher do Espírito. E se você olhar na sua Bíblia, Espírito está com letra maiúscula, que significa Espírito Santo. Se você não se encher do Espírito, se eu não me encher do Espírito, nós nunca poderemos alcançar aquilo que Deus projetou para nós. Se nós viermos na igreja por religiosidade, nós vamos morrer. Nós precisamos ir atrás de um envolvimento maior com o Espírito Santo. É a única forma de nós sobrevivermos. Não vai ter outra forma. Principalmente para nós, os jovens. Se nós, jovens, não nos envolvermos com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir aguentar o que vem pela frente. Porque vem vindo coisas muito, muito fortes. Eu tinha falado para você no começo, nós estamos em Coríntios, não é? Eu peço para você ir de lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 3.
versículo 16 e versículo 17. O texto diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está falando para aquelas pessoas que decidiram aceitar aquela dádiva celestial que é a salvação em Cristo Jesus, que Hebreus está falando. Nós experimentamos a dádiva celestial, nós experimentamos a salvação e agora nós somos participantes do Espírito Santo. Agora, esse texto, Paulo chama a atenção e diz assim: vocês por acaso não sabem que vocês são santuário de Deus? Essa igreja aqui não é o santuário de Deus. O santuário de Deus é você. Nós nos reunimos aqui, mas quem é santuário é você. Não é esse local físico. E muitas pessoas se enganam com isso. Ah, eu vou à igreja porque lá eu vou encontrar Deus. A igreja é você. Não é esse lugar. Aqui nós temos o lugar que nós marcamos para juntos adorarmos a Deus e prestar culto a Deus. E onde 2 ou 3 se reunirem, ali Deus manifestará a glória dele. Nós somos o santuário de Deus. E a Bíblia diz assim: e que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em nós, então nós somos participantes da obra do Espírito Santo. Muito bem. Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí nós entramos numa outra questão. As pessoas hoje apostatam da fé, entram naquela posição de ateísmo, e agora, para satisfazer os prazeres de sua vida, agora começam a destruir o seu corpo. Droga, bebedice e outras tantas outras coisas que o mundo pode oferecer para tentar preencher um vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Então o que nós estamos vendo as pessoas? Destruindo seus corpos para tentar satisfazer um desejo que não sabe muito bem o que é. Por isso que as pessoas estão todas desorientadas. E o que estão fazendo? Destruindo seus corpos. E a Bíblia diz aqui que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus somos nós. E o santuário de Deus é uma coisa sagrada. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Tem muita gente que está se enganando a si mesmo. Está achando que está bem e está mal. Essa que é a verdade. Se envolvendo com coisas desse mundo para tentar cobrir um buraco que tem dentro dele que não consegue e está se destruindo totalmente. Versículo 18 diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Os homens ficaram tão sábios que eles não precisam mais de Deus. Eles nem acreditam mais em Deus. É muito triste você conversar com pessoas que viveram na igreja, que aprenderam as coisas de Deus e que hoje não acreditam em mais nada. É muito triste. Por quê? Eu me pergunto, fiquei me perguntando hoje ainda, por que pessoas podem chegar nesse ponto? A única resposta que eu consigo enxergar nesse momento é que as pessoas eram participantes do Espírito, mas não viveram em comunhão com o Espírito. Essa é a única resposta que eu consigo enxergar hoje. Acharam que eram muito sábios, que conheciam muito,
e não precisam de Deus para fazer nem a obra que precisa ser feita. É o que a Bíblia fala aqui no versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não confie em homens. Eu tenho visto pessoas, e que Deus nos livre disso, pessoas que confiaram em homens, e hoje estão desacreditados de Deus, por causa de mau testemunho dos homens. Você imagina que tristeza as pessoas hoje estarem totalmente desenganadas de Deus, porque confiar em homens. Nós não podemos confiar em homens, irmãos. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Se você for confiar em homens, se eu for confiar em homens, nós vamos morrer. Ah, mas não são os homens que têm a responsabilidade de falar das coisas de Deus? Claro. Eu acho que seria muito triste para nós se tivesse que ser cavalo. Agora, irmãos, se preparem que vai subir um cavalo aqui no púlpito. E o cavalo vai abrir a boca e vai falar com a gente, porque já não tem mais homem com capacidade ou com credibilidade para falar para nós. Seria muito triste, não é? Até a jumenta de Balaão falou. Se Deus precisar trazer cavalos e jumentos, porco preto, para falar, Ele vai fazer. Eu falo, por que Deus ainda não usou esse artifício? Porque ainda existem pessoas que amam a Deus e que querem servir ao Senhor. Mas não são em homens que nós temos que confiar, nós temos que confiar na palavra de Deus. Eu quero fazer o fechamento voltando para o livro de Efésios, no capítulo 5. E aqui vem a solução do nosso problema. Nós jovens, nós adolescentes, nós pessoas mais adultas, nós mais idosos, que Deus nos livre de nós cairmos na apostasia. E para nós não corrermos esse risco, a Bíblia deixa a solução para nós. E nessa noite eu quero que você saiba qual é a solução que Deus dá para nós. Por isso que eu quero que você volte em Efésios capítulo 5. O versículo 18 diz assim: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu muitas vezes me pergunto, por que a Bíblia fala tanto do vinho? Porque o vinho é uma coisa que alegra o coração do homem. A Bíblia diz isso. E Jesus mesmo nos disse que Ele era o vinho novo. Ele veio para alegrar o nosso coração muito melhor do que o vinho velho. Muito bem. O vinho, ele é procurado pelas pessoas, não só nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de tristeza. Quando as pessoas estão más, muitas buscam refúgio na bebida. E a Bíblia está dizendo assim, não é por aí o caminho que nós temos que seguir. Se nós formos nos embriagar com vinho para resolver os nossos problemas, nós vamos morrer também. Então não é esse o caminho. O caminho está aqui no versículo 18 no final. Mas enchei-vos do Espírito. É enchendo-nos do Espírito que nós poderemos alcançar uma alegria de Deus no nosso coração, que não tem vinho, não tem droga, não tem bebida, não tem nada que possa nos dar a não ser o Senhor. Então, o segredo de uma vida cristã sadia não é confiar em homem, não é você ser religioso. O segredo da vida cristã é encher-nos do Espírito.
Como é que se enche do Espírito? É a pergunta. É aqui que está o ponto central. Como nós vamos nos encher do Espírito? Versículo 19. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Mas tem igreja que nem canta. Tem igreja que não está disposta a nem louvar a Deus. Põe um coral. Traz um coral para cantar. Você imagina o quanto que uma igreja deve ser cheia do Espírito? As igrejas que não cantam, que não louvam, que não dão oportunidade para as pessoas cantarem em línguas. Eu pergunto para você, como é que fica uma igreja, olhando para o versículo 19, se nós não podemos cantar salmos, não louvamos o Senhor de coração, se nós não temos a oportunidade de cantar hinos e cânticos espirituais, como é que nós vamos ser cheios do Espírito? Não tem jeito, não tem jeito. Então, uma das coisas que nós mais precisamos resgatar na vida da igreja é os louvores, os cânticos espirituais, salmodiar a Deus, estar sempre louvando a Deus. Nós precisamos encher a nossa mente e o nosso coração de louvor e adoração. Louvor e adoração faz diferença na vida de uma pessoa. E se nós não enchermos o nosso coração do Espírito, nós vamos encher o nosso coração de bebida, nós vamos encher o nosso coração de droga, nós vamos encher o nosso coração de religiosidade, nós vamos encher o nosso coração de um monte de porcaria e nós vamos morrer. E Deus não tem esse projeto para nós. Versículo 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. É isso que Deus quer de nós, que nós nos respeitemos uns aos outros, reconheçamos as autoridades uns dos outros, nos submetamos às autoridades, e que nós possamos louvar a Deus todo o tempo da nossa vida. Você está sozinho? Louve a Deus. Você tem a oportunidade de cantar cânticos espirituais? Cante cânticos espirituais. Você pode louvar o Senhor com a sua voz? Louve ao Senhor. Porque é desta forma que nós vamos estar enchendo o nosso espírito. Porque o nosso espírito é que nem o tanque de combustível de um carro. Você conhece algum carro que faça 500 quilômetros com 1 litro de gasolina? Você conhece alguém? Não existe. Para fazer 500 quilômetros com carro, o que você tem que fazer? Pode falar. Encher o tanque. E muitos carros não conseguem fazer 500 quilômetros com um tanque cheio. Para fazer os 500 ainda tem que encher de novo. Então é isso que a Bíblia está falando aqui. Para nós nos enchermos, é um ato constante. Você enche do Espírito, você sai, você vai gastar lá fora, porque o mundo vai te consumir. Você já viu aquelas vezes que você vai em lugares, que você, quando você chega na sua casa, fala assim, gente, eu estou me sentindo cansado. A impressão que eu tenho é que me sugaram espiritualmente tudo. A gente sente fraqueza. Tem lugares que você vai, reuniões que você participa, envolvimento com algumas pessoas, que a sensação que você tem quando você sai dessa reunião ou desse envolvimento, a sensação é que te sugaram todinho. Porque nós gastamos energia espiritual, irmãos. Como é que enche de novo? É louvando a Deus, buscando a Deus, cantando cânticos espirituais, salmodiando o Senhor e falando entre nós. É em congregação, é junto. É assim que a gente se fortalece.
É assim que a gente ganha novamente combustível espiritual para a gente se fortalecer e manter de pé. Porque nós somos o santuário do Senhor. E se nós não procurarmos nos encher todos os dias do Senhor, nós não vamos aguentar. Então não é vir na igreja todo dia. É todo dia nos enchermos do Senhor. Que Deus nos dê graça para isso. Que vocês, jovens, possam aproveitar isso. Aproveita a mocidade que vocês têm. Busque mesmo ao Senhor. Reúnam de sábado. Façam vigílias. Façam orações. Busque a Deus o máximo que vocês puderem. E vocês vão ver como Deus vai abençoar vocês. E vocês vão ser exemplo para muito jovem que está perdido. Porque o que tem de jovem perdido é muita gente. E nessa Europa, muito mais do que em qualquer outro continente que nós formos visitar. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. E que nós continuemos firmes no Senhor, louvando, cantando. E ainda gostaria de terminar, se for terminar, ou antes de terminar, eu gostaria ainda de cantar mais um cântico antes da gente terminar. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Qual é o cântico, apóstolo? É o que quiser? E é bom a gente saber que é assim mesmo que funciona, né? Quando nós sairmos daqui hoje, pode ser que com esse cântico mesmo que a Laís vai escolher então, que a gente vá cantar esse cântico para casa e vamos ver que ainda hoje o diabo vai tentar, às vezes até se for possível, dentro da nossa própria casa, começar a jogar setas para ver se aquilo que a gente se encheu hoje aqui, a ver se a gente já começa a perder. Lembrem-se disso, um teste que vocês possam fazer hoje. Vai cantar até para casa, pode ser com esse cântico ou com outro, não importa, e vocês vão ver que se possível for ao diabo ainda hoje, até se fosse dentro da nossa própria casa, ele vai começar a jogar setas para que aquilo que a gente se encheu hoje, a gente possa se esvaziar, porque essa é a intenção dele, não é? Nós percamos a semente. Mas ainda antes disso, ainda vou chamar a irmã Laís. Pois, é verdade, a irmã Laís. Porque, alguns olhar para mim, porque dentro da casa do Pai, nós somos todos o quê? Irmãos em Cristo. Então, ela é minha esposa, mas aqui dentro da casa do Pai, cada um tem o seu chamado e a sua função. Ela não está aqui como minha esposa, mas como serva de Deus, e ela hoje vai trazer a palavra. É, mãe do Gabriel, para que tem que ser. Ai, muito obrigada. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 42. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Pastora Paula Rangel, fico muito feliz de te ver aqui. A todas as nossas irmãs que vieram apoiar o ministério, acreditando também que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Amém? Quem crê? Eu também creio. Estou muito animada. Agradeço do fundo do meu coração o nosso apóstolo João Lemos, que ele é uma bênção. Tem servido aqui o corpo de Cristo. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. E eu me lembrei do Salmo 42 que eu estive estudando essa semana passada. Não era isso que eu ia falar. Mas eu me lembrei dele. E é um salmo muito lindo. Salmo 42. E diz assim, o versículo 1 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Em outra versão vai estar Corsa, não é? Alguém tem Corsa aí? Como é que está a sua versão? Leia para a gente, só o primeiro. Isso, como suspira a corça. Versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus. E com voz de alegria e louvor com a multidão eu festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida.
Portanto, me lembro de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. E direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários, quando o dia todo me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Amém? Então, eu achava interessante esse versículo e perguntava, gente, eu não sei se vocês repararam, mas o salmista aqui, ele está desesperado. Não está? Porque estás abatido, ó minha alma? Ele pergunta para si mesmo, porque estás abatido? Os inimigos, os adversários sempre tramando contra ele, fazendo coisas más contra ele, perguntando, zombando mesmo dele, onde está o teu Deus? E numa outra tradução que eu tenho em casa, o título do capítulo diz assim, é a canção de alguém que está longe da sua pátria. Então é de um imigrante, né? Ele estava longe da pátria, ele estava fora de Jerusalém. E sabe que naquela altura, não é como é hoje em dia. Qualquer lugar a gente tem uma igreja, qualquer lugar a gente pode entrar, a gente pode adorar, não é? Nós temos essa liberdade de expressão no nosso país, graças a Deus por isso. E naquela altura, por causa da aliança, por causa do compromisso de Deus com o povo de Israel, eles só adoravam no lugar onde estava a arca, que era no tabernáculo, que era no templo. Então, por isso que aí eu entendi por que é que o salmista estava desesperado para louvar o Senhor. Ele estava fora da sua pátria, ele não podia louvar o Senhor. Até você pode ver aí no versículo 4, ele diz assim, quando me lembro dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, e fui com eles à casa de Deus. Com voz de alegria e de louvor, com a multidão eu festejava. Quer dizer, ele estava lembrando daqueles momentos maravilhosos em que ele podia se encontrar diante da face do seu Deus Todo-Poderoso. Você pode entender por que é que ele começa? Como o servo brama pelas correntes de águas, assim a minha alma suspira pela presença do Deus vivo. Ele estava completamente desesperado, porque ele estava longe do Senhor. Ele estava longe, ele não podia, ele estava fora da terra dele. E várias vezes ele pergunta, por que estás abatido, ó minha alma? Espera que eu estou voltando, eu estou chegando para a minha terra, eu vou conseguir ir com a multidão para a casa do Senhor e em breve eu louvarei ao Deus da minha salvação. Sabe, e nessa noite eu queria que você pensasse acerca disso. Nós temos essa oportunidade hoje. E eu louvo a Deus que você saiu da sua casa, que você veio aqui nessa noite apresentar o sacrifício de louvor, levantando as suas mãos, adorando o Senhor Jesus conosco. E eu quero te convidar a ofertar nesta noite. Com todo o amor, com todo o carinho no seu coração. A palavra do Senhor diz que nós precisamos dar aquilo que cada um propôs no seu coração. Porque muito mais do que quantidade, o Senhor está olhando a motivação em que nós semeamos na sua casa. Amém? Eu queria convidar o pessoal aí, vamos tocar uma canção aqui? Bem animada. Pensando nisso, essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá por causa da sua graça, de nós nos achegarmos à sua presença aonde quer que nós estejamos, assim como disse o apóstolo. Se a gente está sozinho, a gente pode adorar. Se a gente está congregado aqui na igreja, a gente pode louvar, a gente pode celebrar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora eu queria convidar a Bia e a Andréia, que elas vão me ajudar agora. Aqui. Vai ajudar a gente aqui nas ofertas. A gente já arranjou o cesto aqui, ó. Não tinha cesto, a gente arranjou um cesto. Muito bem. Elas vão ficar aqui assim na frente, aqui, as duas aqui, assim, mais ou menos. Isso. Glória a Deus. Tá bom. Mais ali, ó. Uma aqui e outra ali, assim, ó. Isso.
Glória a Deus. Aí você pode sair do seu lugar, tá bom? Cantando e ofertando ao Senhor Jesus. Vai. Bora? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu sigo a um Deus fiel. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guie por pensar. Alegre vou, não olhe as circunstâncias. Olhe o seu amor, não me guie por pensar. Alegre vou, e ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, e ainda que a terra estremeça ou os montes se abalem, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guie por pensar. Alegre vou, não olhe as circunstâncias. Olhe o seu amor, não me guie por pensar. Alegre vou. Glória a Deus. Você pode estender as suas mãos aqui para os cestos que ainda estão aqui. Ainda estão aqui os cestos? Então, sim ou não? Sim ou não? Estenda as tuas mãos. Vamos orar, Senhor. Nós te agradecemos por essas ofertas e nós abençoamos cada semente que aqui foi depositada, porque o teu povo confia em ti, Jesus. Porque tu és o nosso escudo, tu és a nossa proteção, tu és a nossa rocha inabalável e nós te amamos, Senhor. E nós queremos te pedir uma bênção toda especial sobre a vida de cada pessoa que ofertou aqui nesta noite, sobre cada pessoa que confiou, que acreditou, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas e abençoar o teu povo, Senhor. Recebe com carinho o nosso amor e a nossa gratidão por ti, Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus! Uhul! Agora podem ir. Vamos, meninas. Muito obrigada. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guie por pensar. Alegre vou. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guie por pensar. Alegre vou. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo a um Deus fiel. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guie por pensar. Alegre vou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me
Animado aí. Amém. Então que não se esqueçam. Caída para vossas casas. Só sei veio com a disposição de ouvir e se encher da palavra. Então seja fertilizado pelo Espírito Santo. Amém. E continua a crescer mais e mais na presença do Senhor. Mas você não veio para estar na presença do Senhor, então certamente o diabo roubará a pequena semente que você recebeu. Mas abra o vosso coração, deixe o Espírito Santo trabalhar. E como o apóstolo disse, não olhem aos homens. Certamente temos de trabalhar e sujeitarmos uns aos outros, mas que nos sujeitemos principalmente a Deus, ao seu amor e à sua misericórdia. Então, até amanhã, para quem está a ver, até amanhã, e que Deus vos abençoe. Até à próxima. Em nome de Jesus.